Bom, nessa conversa de hoje, eu vou trazer um tema relacionado à ecologia, à epidemiologia veterinária, que é a parte de ecologia das doenças. Tá? Então, às vezes a gente se preocupa muito em tentar, na veterinária, entender a doença, quando na realidade a gente deveria tentar entender a relação do agente, do hospedeiro e do ambiente, né? A tríade da epidemiologia. E na questão, principalmente, que envolve os tempos modernos, os tempos atuais, a questão, a parte de que envolve fauna silvestre, então, wildlife disease, como diz o título desse livro que eu estou apontando aqui, é muitas vezes menosprezada, principalmente quem trabalha com animais domésticos. E a gente vê uma relação muito grande entre o que acontece no ambiente silvestre, né, no ambiente não doméstico, digamos assim, e as enfermidades que acabam acometendo as populações. Então, como dica de livro, né, tem o Disease Ecology, que é esse livro à esquerda, que é muito bom, e o The Ecology of Wildlife Disease, também, que tem capítulos extremamente interessantes. Mas para esse bate-papo, para essa conversa, eu escolhi como base o livro do Tresfield, de Epidemiologia Veterinária, onde no capítulo 7, ele mais ou menos ele tem o guia para essa apresentação de hoje. Então, como é que a gente entende hoje em dia, né, na veterinária? A gente está muito preocupado com o ciclo, por exemplo, de uma enfermidade, de um parasita, no gato doméstico. E a gente procura entender como é que se instala no gato doméstico, quais são os sinais clínicos, né? E quando a gente começa a entender como epidemiologia, de uma forma geral, que a gente não se preocupe em profissionais de vida silvestre ou profissionais de clínica veterinária, mas sim com profissionais, a gente começa a entender de uma forma muito mais ampla, né? Então, quando eu penso no ciclo de vida de um gato, eu tenho que lembrar que o gato está no ambiente urbano, no ambiente doméstico, né? E também muitas vezes no ambiente rural. Então, esse tipo de ambiente é onde vive, teoricamente, o gato doméstico. O gato selvagem, ele vai estar num ambiente de vegetação silvestre, teoricamente. No ambiente doméstico, né, o gato e seus agentes, eles se correlacionam, eles se relacionam com outras espécies, ovelhas, suínos, bovinos, ratos, aves em geral. No ambiente silvestre, né, o felino selvagem, ele vai se relacionar com os animais que coabitam, entre eles as suas presas. Então pode ter uma relação com marsupiais, com roedores, com cervídeos, com diversas aves, que seriam outros tipos de hospedeiros no ambiente silvestre. Pode ter uma relação de predação, pode ter uma relação de sobreposição de área, pode ter uma relação, porque esses outros animais silvestres são hospedeiros intermediários. Então, é um ciclo muito grande. Que tem papel na distribuição desses organismos? O clima. Então, o clima pode afetar tanto uma área quanto outra, e até mesmo a vegetação, né? Então, as plantas que estão naquele ambiente pode ter uma relação com isso. Então, quando a gente pensa em uma enfermidade, eu tenho que entender o agente relacionando-se com o hospedeiro e relacionando-se com o hábitat que ele se encontra. Então, quando a gente fala de ambiente, né, quando a gente fala de clima, a gente tem que lembrar que existem diversas zonas de vegetação e de biomas, né, que a gente chama, né, que a gente entende na distribuição das populações. Então, existem vários códigos, né, que determinam cada região, cada área. O sul de Santa Catarina, né, a região sul, ela está classificada como CFA, então tem relação com a distribuição de vegetação, de pluviosidade, de temperatura média. Então, dá para ver que existe um mosaico muito grande no mundo e com distribuições bem distintas, né, em todo o planeta. Mas quando a gente fala de Brasil, a gente começa a entender que existe também, afetando tudo isso, a distribuição de vegetação. E a vegetação no Brasil, ela basicamente ela tem algumas características, algumas peculiaridades. Então, a região de Tubarão, Santa Catarina, é uma região, Tubarão, Capivari, é uma região litorânea que tem toda uma relação tanto com o Oceano Atlântico quanto, né, com a Mata Atlântica. Então, nesse ambiente, nessa faixa, ela se estende em todo o litoral do Brasil, existe quase que uma similaridade no tipo de vegetação. Nós estamos numa área diferente de clima, mas num tipo distinto de vegetação. Então, essas características acabam interferindo e afetando tanto nos diversos hospedeiros quanto nos seus agentes. Então, o que a ecologia das doenças trabalha? É o estudo dos animais
das plantas, dos micro-organismos, que são os agentes que podem causar uma enfermidade, na sua relação com seus hábitos, seu comportamento, né, seus hábitos alimentares, e a sua habitação, ou seja, com hábitos e hábitat. Então, quando a gente começa a entender isso, eu começo a compreender quando o balanço é quebrado e o que pode gerar a manifestação de uma enfermidade. Então, será que a gente trabalha com doença ou a gente trabalha com as interações? E quando a gente entende que é uma quebra do equilíbrio, a gente encontra a doença. Vale lembrar sempre, né, quem passou, como todos nós passamos pelo Covid, né, que o Covid nada mais foi que quebra de modos. Mas a gente tem outras enfermidades, como o vírus, né, o HIV, o ebola. Então, a doença, o agente, ele sempre existiu. A doença gerada quando quebra o equilíbrio. Então, quando a gente entende o equilíbrio, a gente começa a entender por que quebra esse balanço e por que surge uma enfermidade. Então, quais são os objetivos de entender esse equilíbrio? Primeiro, aumentar a compreensão sobre patogênios, ou seja, como é que a enfermidade se manifesta numa população, como é que aquele agente se mantém naquela população e, principalmente, quais são as formas de transmissão das doenças infecciosas. Porque se eu consigo entender como é que gera a enfermidade, como é que ele se mantém, é num órgão, é num ambiente, né, quais são as características peculiares daquele agente e como é que salta de um hospedeiro a outro, eu começo a compreender como fazer esse controle. O uso do conhecimento serve para entender e para prever o quê? Quando que vai acontecer uma enfermidade, né, um surto, onde essa doença vai ocorrer, onde ela poderia ocorrer, e isso leva a eu desenvolver técnicas e formas de manejo para tentar diminuir a presença, com isso levando ao controle dessa doença. Então, fatores determinantes para a ocorrência de uma enfermidade. Primeiro, é a distribuição dos organismos, então, aonde que estão esses hospedeiros e os alimentos, né, tem uma relação direta. Eu vou ter um determinado hospedeiro porque ocorre um determinado alimento. Então, principalmente na fauna silvestre, a gente vê essa distribuição. Normalmente, os animais vão procurar ficar muito perto do seu alimento preferido. O tamanho da população interfere e, com isso, o tamanho de uma população ela vai ter relação com a quantidade de alimento, como que são as relações de parceiros, se forma um casal, é apto solitário, se forma um grupo, e também o potencial reprodutivo de um organismo. Então, quando a gente faz uma avaliação, né, comparativo, por exemplo, um javali, ele vai ter um animal aí no máximo de uns 100 quilos e um tempo de vida de 20 anos, mais ou menos, enquanto os nossos pecarídeos, né, o queixada, o cateto, são animais bem mais leves, o queixada é em torno aí de uns 50, 60 quilos, numa média, o cateto um pouco mais leve, em torno de 40 quilos. Então, só pelo tamanho do animal, já vê que a quantidade de alimento necessária já é diferente. Com isso, a distribuição muda bastante. Já o tipo de alimento é muito parecido, porém, os javali normalmente têm eles produzem muito mais filhotes e isso também interfere no tamanho. Então, eu tenho uma espécie com um tamanho muito maior, que é o javali, que reproduz muito mais e, com isso, uma população maior. Como é que fica então distribuída as diversas populações? As diversas populações elas vão ter uma relação de distribuição no ambiente, principalmente de acordo com o tipo de vegetação. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns biomas, algumas áreas. A gente está inserido, Santa Catarina está inserida exatamente na Mata Atlântica, e isso vai determinar um padrão de vegetação, um padrão de clima. E a gente sabe que isso tudo interfere principalmente na questão de plantas, porque os mamíferos, os animais, os répteis, ela conseguem se deslocar, a planta não. Então, isso vai influenciar diretamente. Então, cada bioma, ele apresenta um padrão vegetacional muito característico. Às vezes, a gente tem dificuldade de diferenciar, porque tudo é floresta. Mas se a gente olha uma tundra, ou com uma vegetação rala, uma savana, que é aquela vegetação com um pouco mais de pasto, e o deserto, que é sem vegetação, a gente consegue ver a diferença, principalmente nos padrões de plantas, no padrão botânico. Então, como é que um bioma pode ajudar ou interferir? Então, essas características de vegetação, de ambiente, elas acabam ajudando principalmente no que a gente chama de teoria de evolução convergente, ou seja, grupos diferentes de animais que acabam evoluindo para o mesmo padrão anatômico, por exemplo. Então, a gente tem no mar o tubarão e o golfinho. Quando a gente olha rápido, eles têm uma aparência muito similar.
Então, o tipo de ambiente, o tipo de bioma interfere nisso. A distribuição de animais conforme a vegetação, o bioma interfere nisso, e também tem uma relação com agentes infecciosos. Então, a teoria da evolução convergente, a gente tem um exemplo aqui nesse slide do Tilacinus e do Canis. Então, Tilacinus é o lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, como alguns preferem, enquanto o Canis é o grupo dos lobos, representado aqui. Quando a gente olha a conformação corporal e a gente olha o crânio, são similares, não são exatamente iguais, mas são similares, ou seja, pelo tipo de vegetação, pelo tipo de comportamento, pelo tipo de distribuição, esses animais evoluíram em lugares diferentes, né? O lobo da Tasmânia, o tigre da Tasmânia evoluiu na Austrália, o lobo na parte norte do hemisfério, tanto da Europa, Ásia e também na América do Norte, principalmente, e eles apresentam similaridades. Então, não importa onde no planeta a espécie se desenvolva, se ela vai cumprir um mesmo papel, com o passar do tempo, as características anatômicas se tornam similares. E isso o que interfere, né? Por que interfere? O tipo de ambiente. Então, vocês podem ver na parte superior ali no que é o bioma cerrado. Então, tem o cerrado, ele tem uma variação muito grande de ambientes, só que a gente consegue ver tanto no cerrado de sentido amplo, quanto no cerrado restrito, espécies similares, porém com distribuição diferente. Algumas espécies preferem muito mais a região savânica, algumas espécies podem preferir a região campestre. Então, de acordo com a distribuição ambiental, com o tipo de vegetação e tipo de clima, eu vou ter uma distribuição diferente de animais. Um animal que prefere uma área mais alagada, uma área mais, como se pode dizer, de mata fechada, muitas vezes pode preferir uma área perto da mata ciliar. Os animais que preferem um campo aberto vêm para o cerrado sitido restrito, onde vai se desenvolver. Com isso, quando a gente olha, por exemplo, um continente inteiro, né, as Américas aqui, América do Norte, Central e Sul, a gente vê pelo tipo de padrão de distribuição de vegetação, eu começo a ter uma ideia aonde pode ter a distribuição da espécie. Então, quando eu olho nesse mapa a distribuição de um organismo, eu começo a entender que tem uma relação direta com o tipo de vegetação, com o tipo de ambiente. E com isso, né, a gente começa a aprender aonde em determinada área tem potencial para apresentar um indivíduo ou, por exemplo, onde que tem potencial para ter um hospedeiro. Então, nesse mapa aqui da esquerda, Where the Wildlife Are, dos Estados Unidos, na região em volta de Los Angeles, eles começaram a avaliar os tipos diferentes de vegetação para saber os tipos diferentes de mamíferos e quais os riscos que implicaria. Aonde que tem lince, né, o bobcat deles, aonde que tem o coiote, aonde que tem o puma e aonde que tem os outros animais. Então, a gente quando observa o tipo de vegetação, a gente começa a aprender o tipo de mamífero que apresenta. Na epidemiologia, por exemplo, quando eu começo a observar uma beira do rio, onde eu tenho um acúmulo de água, eu já entendo que aquele tipo de vegetação é um lugar característico, por exemplo, para mosquitos. E isso me leva a acreditar que aquela região possa ser um foco no futuro para o surgimento de uma enfermidade. Então, o tipo de ambiente, eu tenho o hospedeiro, eu vou ter também os agentes. Então, aqui mostrando numa área de distribuição em relação principalmente à região mais desértica, que envolve aqui a Califórnia, o Arizona, que envolve o Texas, o estado de Nevada. Então, toda essa região aqui, que seria mais ou menos a região de Sonora, é a região relacionada aonde eu tenho a distribuição desse agente. No Brasil, por muito tempo, a gente chamou o Brasil como apresentava uma espécie de carrapato chamado Amblioma cagenense. Os estudos genéticos começaram a entender que o tipo de carrapato que a gente chama de Amblioma cagenense, na verdade, ele tem uma distribuição muito mais relacionada com essa área aqui que envolve a mata da floresta amazônica e essa região norte aqui do Mato Grosso. E há outras áreas do Brasil, tanto Mata Atlântica quanto a região de Pantanal, a região de Cerrado, o carrapato que ocorre nessa região é o que a gente chama de Amblioma sculptum. Então, a gente começa a entender que o tipo de carrapato é diferente. Com isso, os hospedeiros são distintos, mas talvez as enfermidades transmitidas por esses carrapatos são diferentes. Por quê? Porque os seus agentes, os seus hemoparasitas, são diferentes. Então, quando a gente começa a entender que a vegetação interfere no vetor ou interfere na presença do hospedeiro, que interfere na presença do agente, eu consigo ter um tipo de atitude para controle bem distinta.
Como é que se regula, né, o tamanho das populações? Existe um equilíbrio natural para que isso ocorra, então há uma tendência sempre a ter um equilíbrio. O controle do tamanho da população também pode ser por competição, ou seja, de acordo com a quantidade de animais que existe no ambiente, um compete com o outro para poder fazer esse controle. Aí existe uma questão também do que a gente chama de dispersão, que é bastante comum, principalmente com gafanhotos, que é eclodir e sair voando para o mais longe possível para poder se multiplicar, se alimentar e se multiplicar. A questão da predação, mas a predação normalmente se envolve na parte de neonatos, e as doenças infecto-contagiosas também têm um papel em relação a isso. Então, o equilíbrio da natureza é uma ideia antiga, onde se entendia que a população crescia, atingia um certo tamanho, parava de crescer, e às vezes ela até declinava. Então, existia uma relação da taxa de produção da área com a taxa de morte. Então, existem vários fatores relacionados a isso. Então, mas a gente consegue perceber, por exemplo, numa fazenda, eu posso chegar, de acordo com o tamanho do meu pasto, da minha fazenda, ao limite da produção de bovinos. Então, mais que eu deixe os animais soltos, eles vão começar a reproduzir, eu não retiro nenhum animal, eles vão se reproduzir. Mas vai chegar no limite onde vai se entender o seguinte: se tiver muito mais animais, vão se alimentar muito e essa população vai ter um controle, então a taxa de morte vai interferir. Além disso, o fato de ter muito mais animais, eles vão começar a ciclar muito mais com enfermidades e também vai ter um controle. Então, no ambiente natural ou mesmo no ambiente artificial, existe um equilíbrio da natureza. E o controle desse tamanho, então, tem relação com essa resistência, né? São duas hipóteses que tentam explicar. Chapman, em 28, ele dizia que existia uma taxa intrínseca de crescimento e que havia alguma qualidade no ambiente que resistia a um aumento exagerado. Ele não encontrava muita evidência, né? Como é que ocorria essa resistência ambiental. E a outra, se falava que é a relação da densidade dependente. Então, essa teoria ela é bastante explicada pela questão da população de lebres e de lince, onde se fala o seguinte: de acordo com o aumento da disponibilidade de alimento, ou seja, aumento da população de lebre, os linces comem muito mais. Quando eles começavam a comer muito, eles tinham mais energia, reproduziam-se mais. Com isso, aumentava a população de lince. Quando a população de lince aumentava, ou seja, há uma pressão maior na população de lebre, a quantidade de lebre diminuía. Com o tempo, faltava alimento, os linces não estavam tão bem assim de score corporal e acabam se reproduzindo menos. Ou seja, existia uma relação que a gente chama de dinâmica presa-predador para se manter uma população, as oscilações. E aqui, à direita, dá para ver, né, da variação que existia da população de lince, que está em cinza, da população de lebre, que está em vermelho, de 1845 até 1925, onde se começou a entender melhor essas relações. Existe uma outra tese, uma outra hipótese, desculpa, que é do Gauss, de 1934. Ele tinha uma colônia de paramécio e ele começou a colocar alimento para esses paramécios. Chegou num limite onde não importava a quantidade de alimento que ele adicionava, não conseguia produzir uma maior quantidade de paramécios, porque eles apresentavam algum tipo de controle. E isso foi em 1934. Então, essas questões de entender o limite populacional, independente da época, sempre despertaram o interesses ecológicos e também em relação a enfermidades. E mais estudos acabam sendo feitos por diversos outros tipos de estudos. Um deles foi na competição, então, controle de mosca das frutas, né, da drosófila e de parasitas ascaris. Então, o que fazer? De acordo com a quantidade de mosca que tinha uma relação com ascaris, existe a distribuição do parasita. Então, essas relações, para saber qual a quantidade de um com o outro, sempre foram executadas, elas ainda são importantes. Por quê? Porque, por exemplo, no besouro do trigo, né, existe uma competição por alimento, eles excretam metabólicos e esses metabólicos ele acabam diminuindo a produção. Para quem não conhece o besouro do trigo, é o tenebro que se usa bastante na alimentação de outros animais. Então, por mais que eu vá jogando trigo, né, a produção de larvas ela chega num limite, ela chega num balanço. E esse balanço é determinado também por metabólitos. Quem tem aquário, algumas espécies de peixe, eles não deixam que outros peixes dentro do próprio aquário consigam se desenvolver e chegar à maturidade reprodutiva. Eles acabam soltando hormônios, eles acabam soltando alguns metabólitos que impedem o desenvolvimento de outros. Ou seja, os controles entre as populações interespecíficas dentro da mesma espécie ou interespecíficas entre espécies diferentes sempre foram importantes. A dispersão
Então, os animais também são controlados pelas variações sazonais e não só pela competição de comida. Então, o gafanhoto ele se alimenta, né, em grande quantidade, coloca os ovos ficam escondidos no solo. Num determinado período do ano, de acordo com a temperatura e a umidade, ocorre a eclosão. Os gafanhotos, eles entendem já que na área onde eles estão não tem alimento suficiente para todo mundo, então eles começam a levantar voo, fazem a troca de pele, levantam voo, vão voando, vão comendo até o limite da sua área, até o limite do seu organismo, que chegam nesse ponto final, eles acabam colocando os ovos e nessa área os ovos são colocados no solo e ficam em hibernação até chegar o momento da eclosão. Então, também isso é uma forma de controlar a quantidade de indivíduos, mas ter a quantidade cada vez maior. E por que é importante para gafanhoto fazer isso? Porque eles são presas, vários animais se alimentam deles. Então, eles precisam ter uma grande quantidade de indivíduos e uma alta taxa de deslocamento para poder a sua população, a sua espécie, sobreviver dentro das diferentes fatos que ocorrem no ambiente. Se fala muito também que o controle de populações é pela predação, né, que consegue controlar. E aí se entendeu em um momento que a predação ela tem um papel, mas não é tão importante assim. Então, por exemplo, na África, onde existem uma média aí de 200 mil gnus em determinadas áreas, como ocorre no Serengeti, o número de gnus mortos por leões ele é muito baixo. Então, o predador ele não tem um papel tão importante assim no controle. Por quê? Os leões acabam se alimentando, acabam comendo, na verdade, os filhotes, né? As fêmeas vão parindo e eles vão comendo os animais jovens que eles conseguem alcançar. Então, existe uma relação da quantidade de predadores para poder fazer esse controle, como a gente viu na lince e no lebre, mas nem sempre isso pode ser uma regra para todos os indivíduos, para todas as relações. Nos insetos, eles às vezes são muito mais eficientes como controlador de populações, porque os insetos, às vezes, não necessariamente eles só predam uma fase, né? Ele pode predar tanto o adulto quanto as fases larvais, as fases jovens de algumas pragas. Então, essa relação de predação, ela é bastante estudada para a gente entender como é que é a dinâmica entre populações. E as doenças infecciosas, elas também auxiliam a interferir no tamanho das populações, né? Alguns agentes infecciosos eles são divididos de acordo com a sua dinâmica da sua população, mas eles têm um papel importante. Os microparasitas são aqueles que se multiplicam internamente, né, nos hospedeiros, e quando eles multiplicam internamente dentro da célula, dentro de algum tecido, eles acabam aumentando a sua população e depois são eliminados. Em compensação, os macroparasitas, eles não interferem no nível de parasitismo. Eles crescem no hospedeiro, eles se multiplicam, né, até produzir os estágios infecciosos, e depois eles são liberados para infectar outros hospedeiros. Eles não necessariamente vivem naquele hospedeiro, que é o caso dos eumíntios e também é o caso de alguns artrópodes. Então, a gente tem uma visão um pouco diferente do microparasitismo, aquele que vai principalmente dentro da célula para se desenvolver, e o macroparasitismo, aquele que usa o hospedeiro como um trampolim, como uma fase da vida. Então, essa regulação, né, de tamanho da população, ela vai também ter uma relação com o tamanho da área, com o território, né, além do tamanho, como é que aquele território ele é protegido, como é que ele é vasculhado, como ele é patrulhado, a dominância social daqueles hospedeiros que estão no ambiente e uma hipótese em relação a chamada hipótese relacionada ao comportamento de grupo, Então, a extensão domiciliar, as restrições naturais, né, a área que eles circulam, qual é o tamanho. Então, o rato ele tem uma pequena extensão. E aí o rato pode muitas vezes hospedar ou ter, né, como um reservatório, uma rickettsiose, uma rickettsia, na verdade. E aí os ácaros que estão no rato acabam consumindo, né, o sangue do rato e depois esses ácaros eles podem serem transportados para homens ou pássaros e neles ocasionar uma doença grave. Então, o ambiente, o local onde tem o rato que tem a rickettsia, o rato que tem o ácaro recebe a rickettsia e essa rickettsia depois ela é transmitida para homens e aves. Então, tudo naquele ambiente, naquela extensão territorial. Ou territorialidade, que é a parte da extensão domiciliar que o animal defende, né, mais agressiva frente a outros agressores. Então, tem muita relação com o comportamento.
Um hospedeiro mais agressivo, um hospedeiro que tem mais contato, ele acaba sendo muito mais fácil para transmitir o agente. Isso é muito relacionado ao padrão de comportamento do hospedeiro. Então, quanto mais territorialista, quanto mais competitivo, quanto mais agressivo, os contatos são mais duros, e esse tipo de contato transmitem muito mais os agentes. E essa vantagem, né, de esse tipo de briga, de relação, ele economiza movimentos, né, em busca de alimentos, ou seja, aquele ambiente está sempre demarcado, está sempre controlado, e o hospedeiro sabe que ele vai encontrar o seu alimento, porém, isso faz com que ele tenha uma grande quantidade de contatos, muitas vezes negativos, o que faz a transmissão das doenças. A dominância social, então, foi descoberto, né, em Passo, em 1920, uma hierarquia social entre eles, ou seja, de acordo com tem um padrão de relacionamento entre as aves, como por exemplo galinhas, elas têm uma posição em relação ao puleiro. Então, as aves mais dominantes, elas ficam em lugares privilegiados, as aves menos dominantes, elas ficam em lugares mais vulneráveis à predação. E com isso também a facilidade de transmissão. Então, uma superpopulação, os animais fracos são forçados a abandonar o local e isso acabam fazendo com que eles vão para outra área. Então, muitas vezes, essa nova área, depois de uma superpopulação, pode apresentar alguns problemas de mais predadores, menos alimento, e isso acaba interferindo principalmente na manifestação de enfermidades. E a hipótese, né, do Wayne Edwards surgiu que o principal objetivo de controle da população era um comportamento de grupo. Então existia uma superpopulação, o que acontecia? Os ratos brigavam, eles apresentavam canibalismo, diminuía, né, a fertilidade, e com isso, por conta de toda a questão de estresse, de corticoide, né, de cortisol produzido pela adrenal, então, os animais estressados têm adrenais hipertrofiadas e vai interferir na síndrome de adaptação. Então, veados durante a estação reprodutiva, eles se reúnem algumas vezes ao ano, e isso acaba fazendo com que eles tenham um maior contato, e isso leva a enfermidades. Então, essa hipótese do Wayne Edwards, ela está dizendo que, de acordo com o padrão de comportamento dos animais, eu vou ter uma maior facilidade ou uma menor facilidade de transmissão dos agentes, e com isso, a manifestação de enfermidades. Eu acompanhei um trabalho no Chile que era muito legal, que existia uma relação de manifestação de hantavírus a cada 7 anos, o tempo que manifestava hantavírus nas populações. E eles descobriram que era o seguinte, que a cada 7 anos, né, o hantavírus é um vírus transmitido por rato, os ratos não têm uma diferença de ciclo de vida a cada 7 anos, mas descobriram que a cada 7 anos existia um inseto, como se fosse uma cigarra, um besouro, que se reproduzia em maior quantidade. Quando tinha uma maior produção, os ratos se alimentavam muito mais, aumentava a sua taxa reprodutiva, e essa taxa reprodutiva implicava numa maior quantidade de ratos, e isso facilitava a transmissão. Então, essas regulações entre dieta e comportamento interferem enormemente na manifestação de doenças, inclusive para nós, seres humanos. Então, o tamanho da população vai determinar exatamente a quantidade de organismos, de indivíduos, o contato entre eles, né, e as atividades que eles vão ter um com o outro. Então, quanto maior a distribuição de um hospedeiro, quanto maior a extensão da sua área domiciliar, quanto mais interações houver de comportamento, maior a chance de transmissão. Então, aqui um exemplo de raiva em raposas, que normalmente elas têm um hábito ou solitário, ou de casais, ou de uma unidade familiar, que isso vai ter uma relação direta com a manifestação de raiva, porque a raiva é transmitida em contato. Então, quando existia um padrão de comportamento solitário, eu tinha menos casos de raiva, né? Quando eu começo a ter pares, eu aumento um pouquinho. Quando eu falo famílias ou grupos, ou mesmo sociedades, eu aumento a quantidade de casos de raiva. Ou seja, de acordo com que existia o padrão de grupos de raposa, eu tinha uma modificação na quantidade. E isso também interferia exatamente no padrão tanto da raiva apática, né? Existem vários vírus de raiva,
Então, eles classificavam nesse trabalho a raiva solitária, né, como a raiva furiosa, que onde apresentavam diversos animais. Então, a raiva apática, ela está relacionada a menos indivíduos, menos contato, e a raiva furiosa ela é muito mais transmitida quando tinha uma maior quantidade de indivíduos no ambiente. Então, os animais, eles acabam ocupando o que a gente chama de nichos. O que é um nicho? É a posição no ambiente, numa área, que aqueles organismos ocupam. Então, existe uma competição interespecífica, que é a competição entre os membros da mesma espécie. Então, eu tenho no ambiente silvestre diversas onças. Essas onças competem uma com a outra pelo alimento. Mas, né, existe também uma competição interespecífica. Se eu tiver diversas onças pintadas e tiver onças pardas, elas vão competir também por alimento. Então, a gente chama de competição interespecífica. Isso faz com que tenha contato e esse contato facilita a transmissão. Então, nesse tipo de competição, ambas podem prosperar ou uma pode exterminar a outra. Vai depender do quê? Da quantidade de indivíduos que existem. Segundo as equações de Lotka-Volterra, a coexistência de duas espécies, ela está fortemente competitivas, elas seriam impossíveis. Como é que a gente vê isso? É muito difícil eu ter no mesmo ambiente muita onça pintada e muita onça parda. Então, existe uma exclusão competitiva. Quando eu tenho muita onça pintada, eu acabo diminuindo a quantidade de onça parda. E isso acaba interferindo também na quantidade de jaguatirica. Então, uma onça pintada, numa região do Pantanal, vai ter 110 quilos um macho, uma onça parda, um macho vai ter em torno aí de seus 70 quilos, e uma jaguatirica vai ter aí quase 15 quilos de peso. Elas acabam competindo um pouco pelo tipo de alimento, e esses números acabam interferindo um no outro. Mas lembrando, por exemplo, que todos esses felinos, eles podem ser acometidos pelo mesmo agente, e a transmissão do agente entre as espécies está relacionada com essa taxa competitiva. Então, quando se coloca uma espécie nova, por exemplo, que é um gato doméstico, ele pode gerar um grande impacto, porque ele vem como um ocupante de um nicho, e isso interfere em todas as outras populações. Então, um exemplo que dá também no livro é que quando eles colocaram as cabras em uma ilha, essas cabras elas acabam se alimentando de pasto e elas começaram a competir com tartarugas que habitavam esse ambiente, que também se alimentavam de pasto. Como as cabras elas são muito mais eficientes por serem mamíferos, elas se alimentavam muito mais. E isso gerou impacto na população de tartarugas. As doenças transmitidas por cabras elevaram e acabaram interferindo na quantidade de tartarugas no ambiente. Então, no mundo inteiro, sempre há competição. Evitar a competição é o que os animais procuram fazer, principalmente as espécies simpáticas, ou seja, as espécies que sobrepõem umas a outras. Então, como é que acontece na África? Na África, a gente tem vários animais que são herbívoros. Então, nas áreas diferentes, a gente encontra muita girafa, e as girafas, elas, com o seu pescoço, ela consegue ir na copa da árvore e se alimentar de algumas folhas. Quando tem a migração, que é essa foto que eu apresento aqui nesse slide, eu vejo os gnus, que vêm primeiro e numa grande quantidade. O gnu é um herbívoro como a vaca, é um herbívoro ruminante, então não tem o incisivo inferior, não tem o incisivo superior, só tem o incisivo inferior. Então, como é que se alimentam? Eles jogam a língua, enrolam no capim, cravam os incisivos inferiores e fazem o movimento, levantando a cabeça para fazer o corte. Então, o capim tem que ser longo para a língua enrolar, para poder fixar e fazer o corte com o incisivo. Logo atrás dos gnus, vem a zebra. Como a zebra ela usa o lábio prensil e tem incisivo superior e inferior, elas precisam de um capim um pouco mais curto para poder fazer a bocada e se alimentar. E por último vem a gazela, que nada mais é como se fosse uma cabra que consegue, pela posição dos seus incisivos, apesar de não ter o incisivo superior, pela posição do incisivo inferior e do pulvino, que é a estrutura que faz a fixação na parte superior da boca, se alimentar com capim um pouco mais baixo. Então, essas quatro espécies de herbívoros ocupam o mesmo ambiente, mas não acabam competindo por alimento. Ou seja, cada um tem o seu próprio nicho, a sua posição na mesma área, se alimentando de formas diferentes. E vocês podem notar que um tem uma relação direta com o outro quanto ao alimento. Se um carrapato ou se um parasita entende que existem os quatro, ele se adapta aos quatro, ele consegue sobreviver nesse ambiente de uma forma mais eficiente. Então, essa regulação do tamanho das populações, elas
podem ser, muitas vezes, por ocupação de nicho. Então, infestação por piolho, parasitismo intracelular ou interferência epidemiológica funciona nisso. O que é a infestação do piolho? O piolho, ele tende a ser espécie específica. Então, o que é espécie específica? O piolho de cachorro vai para cachorro. Piolho de gente vai para gente. Piolho de gato vai para gato. Ou seja, ele não compete com o hospedeiro. Eles têm uma competição entre eles, mas eles não competem por hospedeiro. Então, com isso, quando um piolho vai, por exemplo, para um ser humano, as mesmas características do piolho que ele vai encontrar as características que ele tem. Então, se ele tiver que competir, né, contra um outro piolho, será um piolho da mesma espécie. Isso facilita principalmente a manutenção de população. Lembre-se, eu trabalho em epidemiologia, eu penso em população, eu não penso somente em indivíduo. O parasitismo intracelular é também uma forma de controle, né? Então, o que acontece? Vírus, bactéria, protozoários, eles precisam entrar na célula para se reproduzir. E isso vai facilitar com que eles tenham uma proteção contra os anticorpos humorais e também vai evitar com que tenha agressões por anticorpos extracelulares. Qual é o problema? Uma vez dentro da célula, eles estão passíveis de serem destruídos pelas enzimas dos lisossomos, eles precisam de alguma proteção. E eles se reproduzem muito menos, né, porque eles estão dentro do ambiente controlado, porém, eles têm a vantagem de, quando sair em grande quantidade e parasitar células novas. E a interferência epidemiológica na prevenção da infecção de um nicho já infectado por outros agentes infecciosos. Então, afeta o tempo de ocorrência da doença. Epidemia causada por um agente suprime a causada por outro. É um fenômeno geral e o retardo da sua descoberta se deve à falta de estudo sobre a incidência de doença. Vou resumir isso. Se eu tenho um cavalo e esse cavalo ele tiver diferentes parasitas, um vai competir com o outro pelo alimento no intestino do cavalo. Com isso, a população de um parasita ela vai estar sempre em balanço com a de outro. Se eu só tiver uma espécie de parasita, existe uma superpopulação e aquela superpopulação pode ser um transtorno, um problema. Então, quando eu tenho diferentes agentes parasitários competindo no intestino, eles acabam se controlando. Então, esse é um tipo de interferência epidemiológica. Relação entre diferentes tipos de animais e plantas. Então, as relações que existem entre cadeias alimentares, o tamanho dos animais e a teia alimentar e o que se relaciona essas cadeias e teias em relação à transmissão. Então, como é que funciona isso? Bioma com diferentes animais e plantas apresentam estruturas diferentes. Então, eu estou no oceano, eu tenho uma relação de peixes com fitoplâncton, com mamíferos marinhos. Quando eu estou em terra, eu tenho uma relação das aves, dos insetos, dos mamíferos, das plantas e assim por diante. Então, cada bioma, cada tipo de ambiente tem uma característica diferente. As relações que ocorrem numa floresta não são as mesmas relações que ocorrem num deserto. Dependente da área, existem organismos que são mais comuns e existem os organismos que são mais raros. Os mais comuns e os mais raros, eles têm um papel fundamental na manutenção do equilíbrio. Então, é difícil de estudar todas as espécies de um bioma, portanto, o que a gente faz normalmente? A gente escolhe uma ou duas espécies, ou um pouco mais, que favorecem a observação e acompanham. Então, no meu caso, eu trabalho com um acompanhamento de mamíferos, eu trabalho principalmente com carnívoros selvagens, e através dos carnívoros selvagens eu procuro entender o que está acontecendo naquele ambiente, das relações desses indivíduos, pelo foco da epidemiologia. Um biólogo, ele vai entender a relação da onça, por exemplo, com as espécies com as quais a onça se alimenta, com um tipo de vegetação que serve de abrigo e proteção. Então, ele acaba procurando uma relação um pouco maior. Como é que a gente entende nas relações, por exemplo, de cadeias alimentares? Então, é um complexo sistema que interliga os diferentes animais na forma de busca por alimento. Então, as raposas, elas vão se alimentar de pássaros, que se alimentam de insetos, que se alimentam de folhas. As raposas ela pode se alimentar de pássaros marinhos, que se alimentam de animais marinhos, que se alimentam de plantas marinhas. Então, existe uma relação do pássaro com a raposa, do alimento do pássaro com a raposa e das plantas que serviram para os animais que foram ingeridos com a raposa. Então, existe uma cadeia de sucessão de relações. E o que é o tamanho dos animais até alimentar? A alimentação em diferentes níveis
né, da cadeia alimentar vai determinar diferença transferência de energia. Então, de acordo com o nível trófico, eu vou também ter uma diferença do tamanho do animal. Então, aqueles animais que são a ponta da cadeia alimentar, ou início, normalmente tem um tamanho menor. Quem se alimenta da planta ou daquele microorganismo é um pouco maior, e o final da cadeia alimentar normalmente são os animais de maior porte ou de maior tamanho. E com isso, existe uma mudança de energia de um nível para outro. Os insetos comem as plantas, os pássaros comem os insetos e a raposa come os pássaros. E isso a gente vê uma mudança do tamanho desses animais. Então, quanto mais abaixo da cadeia alimentar, normalmente menor animal e menos abundante. Então, eu tenho muito mais insetos, eu tenho muito mais algas, depois eu tenho uma quantidade, no segundo patamar, os pássaros, depois as raposas. O tamanho da raposa é muito maior, com isso o número de raposas é muito menor. A mesma comparação que se faz de tubarão, com os peixes dos quais eles se alimentam, dos organismos que esses peixes se alimentam, a quantidade e o tamanho vai variando. Então, quanto mais no topo da cadeia alimentar, maior o tamanho dos animais normalmente, menor a quantidade deles no ambiente natural. Animais maiores, maior extensão territorial, mais fácil a disseminação da doença ou o ter contato com a doença. Então, os tubarões são animais de grande porte, eles vasculham, eles usam uma grande área do oceano e, com isso, eles estão mais propensos a terem contato com as doenças, com os agentes. Então, o tamanho dos animais da teia alimentar, quanto maior a teia alimentar, quanto mais variada a teia alimentar, maior as relações que existem. Então, por exemplo, eu que trabalho com onça, a onça ela vai ter contato com diversos organismos que podem servir de alimento e ela amplia muito essas relações. Quando a gente trabalha, por exemplo, numa relação onde a onça parda, né, ou que o leão da montanha, que se alimenta de grandes organismos, mas que compete pelo lince e pelo coiote, a gente já vê uma diversidade ainda maior do tipos de relações. Qual é o significado disso? Então, quanto maior a teia, quanto maior as relações, maior a variedade, por exemplo, de parasitas, e com isso, maior a chance de diferentes infecções. Então, aqui tem um exemplo, né, onde os ovos de um parasita, o cão defeca. Quando o cão defeca esses ovos, eles vão para a água, na água vai fazer um ciclo num caramujo, o caramujo elimina a cercária vai para o peixe, que transforma-se em metacercária, e o peixe, quando é comido, consumido pelo cão, ele faz esse ciclo. Eu estou mostrando o cão, mas poderia ser um urso, poderia ser um coiote, ou algum animal similar que vai fazer esse ciclo. Então, a distribuição de energia que ocorre na teia alimentar, ela vai ser importante para poder entender as necessidades de um animal. Então, quanto mais alto na cadeia alimentar, maior a quantidade de energia que requer, maior a taxa de predação. Uma parte da energia que ela é perdida para o ambiente, e à medida que aumenta o nível trófico, aumenta o requerimento de energia. Ou seja, a quantidade de energia necessária para uma onça sobreviver é muito maior que a quantidade de energia necessária para um queixada. Por isso, a onça tem uma maior área, um maior ambiente, um maior contato com agentes infecciosos. E essa distribuição, então, faz com que aumente a densidade de rato, eu aumento a densidade de raposa. Com isso, eu vou interferir, por exemplo, na prevalência de raiva, ou seja, a quantidade de casos de raiva na população de raposas. Essas relações que existem na quantidade de presa, na quantidade de predador, vão fazer um papel importante na manutenção dos agentes nas populações silvestres. Uma outra coisa que eu preciso entender quando eu falo da ecologia de doenças é em relação aos ecossistemas, que são as características, são caracterizados pelos animais e plantas que ocupam o ambiente, e eu tenho ali a parte biótopa, que é a unidade espacial que apresenta as condições uniformes para a vida, e a biocenese, que é o conjunto de organismos vivos em um biótopo. Então, por exemplo, o intestino da galinha, que vai ter coccídio, ela vai ter uma biocenese, os organismos vivos dentro do biótopo, que é um ambiente que promove isso. Então, um ecossistema, ele pode ser um ecossistema autóctone, que é aquele vindo da própria Terra, do próprio planeta, que a gente chama de bioma também. Pode ter um ecossistema antropúrgico, que é aquele de pastagem cultivada, que é onde o ser humano vai trabalhar, e o sinantrópico, que tem contato com as pessoas. Vocês vão ouvir muito, a doença é sinantrópica.
sinantrópica, porque ela acaba tendo contato com áreas antropizadas. Os hospedeiros têm contato com a área antropizada, isso facilita a transmissão. Então, nesses tipos de relações de ecossistema, a gente tem um clímax ecológico, as interfaces ecológicas e os mosaicos. O que é um clímax? Clímax ecológico é quando eu tenho planta, animal, micro-organismo, solo e o macroclima em equilíbrio. Qualquer mudança pode afetar esse equilíbrio. Então, por muito tempo no Serengeti, numa área chamada Ngorongoro, que é uma cratera de vulcão, ela desenvolveu um pasto de melhor qualidade. Nesse pasto tinham muitas zebras, muitos antílopes, e as pessoas, vendo isso, começaram a criar o gado. Quando levaram o gado levou também uma diversidade muito grande de parasita, de carrapato principalmente. Junto com o carrapato levou diferenças de babésias. Quando houve uma necessidade de retirar o gado para poder voltar a ser uma área silvestre, os carrapatos ficaram, as babésias ficaram. Quando ficou o carrapato e a babésia, foram para os organismos dos animais que ficaram. E ocorreu principalmente em leões, de ter uma grande quantidade de carrapato, porque os leões interagiam com as zebras, os antílopes naquela região, e eles receberam uma alta taxa de carrapato. O carrapato no organismo dos leões começaram a transmitir uma grande quantidade de enfermidades, e entre essas enfermidades tinha uma babésia que fez com que diminuísse a resistência dos leões. Quando isso aconteceu, explodiu um surto de sinomose. Por quê? Porque o vírus já circulava na população, mas existia um equilíbrio. Quando o equilíbrio quebrou, se manifestou uma grande quantidade de hemoparasitas que quebrou, né, o equilíbrio corporal dos leões, e esse equilíbrio fez com que manifestassem uma grande quantidade de surtos de sinomose. As interfaces ecológicas, ou seja, a junção de dois sistemas. Então, a gente tem, por exemplo, a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Quem é que faz a ponte entre um ambiente e outro? O ser humano e o mosquito. Né? Então, o ser humano ele vai no ambiente silvestre, tem contato com o mosquito entra no meio da mata e transmite a enfermidade para o macaco. O ser humano vem para o ambiente urbano, tem contrato com outro tipo de mosquito, no caso o Aedes, que leva a enfermidade a outro ser humano. Então, a junção ela pode ser feita, muitas vezes, pelo humano. E quem é o verdadeiro afetado, quem vai morrer, é um outro ser humano, ou no caso um macaco. Que o mesmo aconteceu na África, onde se viu que pessoas que conviviam em ambientes silvestres e iam para as cidades, transportavam no seu organismo o agente da febre amarela, e isso fez um grande impacto negativo, principalmente nas populações de chimpanzé e pessoas nas áreas urbanas. E os mosaicos ecológicos, ou seja, padrões diferentes que tiveram interferência dos seres humanos, fez com que facilitasse a disseminação de doenças. Então, em um determinado ambiente, onde eu tenho uma grande quantidade de artrópodes, os homens abrem pequenas clareiras, os macacos estão no alto das árvores, e isso permite com que tenha transmissão. No Brasil, a gente tem um exemplo, principalmente, em relação à leishmania. A leishmania ela foi chamada, no primeiro instante, como doença de Bauru, ou ferida de Bauru. As pessoas começaram a desenvolver, principalmente a estrada de ferro. Essa estrada de ferro, ela se deslocava da capital para o interior. À medida que avançava para o interior, as pessoas derrubavam a árvore e tentavam formar os trilhos. Nessas áreas onde derrubavam as árvores, apresentava já a lutzomia longipalpis, que é o transmissor, que é um flebotomínio. Ele começou a transmitir a enfermidade para as pessoas e as pessoas acabaram ficando doentes. Ou seja, a partir do momento que o ser humano vai modificando o ambiente, nesse mosaico começou a manifestar a leishmania em pessoas. Quando a gente fala de epidemiologia da paisagem, então a gente estuda como que a doença se manifesta num determinado ambiente relacionado ao tipo de área que o hospedeiro utiliza. Então essas pesquisas são relacionadas com a ocorrência, a manutenção e a transmissão. Elas contrastam, né, com os estudos associados a associações quantitativas entre doenças específicas e fatores hipotéticos, mas elas dão uma boa noção. Como é que a gente pode fazer isso, por exemplo, com nós seres humanos? Se eu começar a pegar o telefone das pessoas e acompanhar pelo mapa aonde elas se deslocam, eu consigo entender os diferentes ambientes que as pessoas tiveram contato. Ou, se eu pegar o telefone de uma população, como uma cidade de Tubarão, que tem aí pelo menos
vou chutar mais ou menos baixo, tá? Uns 80 mil telefones extremamente eficientes, e eu consigo ver todos os deslocamentos, eu consigo entender quando as pessoas ficarem doentes, olhando para os mapas para onde as pessoas deslocaram, como que ocorreu o contágio, como é que os vírus se mantiveram e quando pode ter acontecido a transmissão. Então, eu estudando o ambiente que as pessoas usam, eu entendo como que apresenta uma enfermidade. Então, a gente entende pela mobilidade do patógeno do ser humano, como é que se desenha, né? Como é que se entende a enfermidade. Com isso, eu vou avaliar ou os vetores ou o ambiente. Então, eu tenho aqui a tríade, né? Do hospedeiro, dos vetores e do ambiente. Quando eu começo a entender isso, eu vou fazer uma avaliação espacial. Muitas vezes eu tenho que fazer um estudo genético do meu agente para entender como é que se integram as questões genéticas, as cepas dos meus vírus, dos meus agentes, o tipo de avaliação ambiental me diz por onde se distribuir, e com isso eu consigo, de uma forma mais efetiva, fazer um estudo em seres humanos. Então, vamos lá, o Covid se manifestou, entendeu que não tinha um vetor, a transmissão era através de humano para humano, fez um estudo do ambiente, começou a se fazer um estudo mais rigoroso. A gente descobriu como se distribui numa superfície no ambiente, entendeu que o Covid foi mudando geneticamente. Com essa variação da mudança genética e do tipo de ambiente que o vírus utilizava para se transmitir, foram feitas as avaliações para poder fazer um controle na população. Então, eu estudando ecologia de paisagem, eu penso em como converter nisso numa forma de evitar doenças numa população. Então, a nidalidade, né? Então, as doenças nidais, elas têm fronteiras bem estritas e elas são delimitadas geograficamente dentro de uma ou de várias séries de ecossistemas. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas doenças estão relacionadas ao ambiente aquático. Algumas doenças estão relacionadas a um determinado vale. Então, o focos naturais de uma doença, ou seja, o ninho onde ela ocorre, ela vai depender muito de uma limitação de ecossistema, de uma limitação de ambiente. Então, eu tenho com isso as doenças nidais, as doenças de lugares específicos. Então, são ambientes que a gente chama de nosogênico, são condições ecológicas ou sociais ou fatores ambientais que determinam a manifestação de uma doença em determinadas áreas. A febre aftosa vai ter uma relação com as áreas rurais, por exemplo, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e a gente sabe que a raiva vai ter uma relação com a presença de morcego, e o morcego muitas vezes tem uma relação com áreas de caverna. Então, a nosoárea, que é o território nosogênico em que uma doença particular está presente, ela vai ser determinante para eu entender o papel ou a função de uma enfermidade de um agente determinada população. Então, quando eu tenho doenças endêmicas, né, como a salmonelose e a raiva, ou doenças limitadas, doenças que necessitam, por exemplo, determinados vetores, eu vou entender por que esses organismos não apresentam, ou apresentam uma larga distribuição. Por quê? Onde eu tiver as condições para a salmonela, onde eu tiver os vetores, eu vou ter a distribuição. Já as doenças que são confinadas às pequenas áreas, elas têm uma curta distribuição. Então, os objetivos da epidemiologia de paisagem é entender os nichos, né, das doenças, baseados nos seus fatores ecológicos, e o estudo do ecossistema, que vai fazer com que eu entenda como é que ocorre a doença, e para isso que eu facilite a tomada de estratégias para poder ter o controle de determinada doença em determinada região, área local. Então, um exemplo é a leptospira, né, a doença. Ela tem uma prevalência relacionada à densidade dependente, ou seja, principalmente a quantidade de ratos, né? Então, o número de ratos, o número de toca de rotas é indicador de densidade, então eu tenho que estudar qual é essa relação, porque quanto maior o número de tocas, principalmente, né, com evidência recente, maior a área de reservatórios que são possíveis de transmissão. Se eu diminuo o número de tocas, né, com evidência, diminuição da evidência de atividade naquele local, a área habitada tem menos reservatório. Então, a quantidade de leptospira num ambiente depende do seu hospedeiro, que é o rato, e o rato precisa de uma toca, de uma área para se reproduzir. A tuleramia foi uma outra enfermidade que foi bastante estudada quanto a isso. Ela teve um surto em 1967, uma epidemia de tularemia em seres humanos. Então, 2.000 humanos foram acometidos
e apresentou uma alta mortalidade de lebres. O que aconteceu? Quando começou muito desmatamento, as lebres, os roedores, se acumularam em determinadas regiões. Quando eles se acumularam, né, houve um aumento da densidade, isso facilitou com que o agente pulasse dos roedores, dos lagomorfos, para as pessoas. Então, quando a gente entende bem a ecologia, a gente já sabe aonde pode ser o gargalo e o ponto de transmissão. E uma outra enfermidade que foi comentado principalmente na Índia, alguns anos atrás, então essa região da floresta de Kyasanur, né, no estado indiano, ela apresentava uma grande quantidade de carrapatos, que é uma Hemaphysalis pingera, que eram contaminados muitas vezes por hospedeiros silvestres. O que eles apresentavam? Eles bebiam o sangue dos hospedeiros silvestres e tinham um ciclo natural. À medida que naquela região começou a se plantar arroz, né, e com isso começou a acumular a quantidade de roedores, esses roedores traziam do ambiente silvestre o carrapato. Quando eles traziam um carrapato grudado nele, eles transmitiam o carrapato que estava no meio silvestre para o gado. Quando transmitiram para o gado começou a ciclar em grande quantidade um agente, e esse agente pulou, né, exatamente para os seres humanos. Quando chegou nos seres humanos, gerou uma infecção e ficou conhecida como a doença da floresta de Kyasanur. Então, eu posso ter problemas todas as vezes que eu tenho uma quebra do balanço ecológico, tá certo? Então, isso é para vocês terem uma ideia um pouco da ecologia em relacionado a doenças. Até mais.